Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo. Hoje tem um convidado muito especial aqui na live, hein? Que é um poço de sabedoria. Então aproveitem bastante essa live, porque ele é uma biblioteca ambulante, hein? A live de hoje é com Walker Angeloni. A gente vai falar sobre polimerização em panela pneumática. Eu sempre falo aqui para vocês sobre a polimerização em micro-ondas, né? Que é o método que eu mais utilizo, mas ela não é a única, né? E tem várias técnicas de você fazer uma boa polimerização, ter realmente o cuidado com a resina, entender quais são os comportamentos dela e o tempo necessário para que ela seja eficiente. Então, nada melhor, né? Ninguém melhor do que o Walker para estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre isso, tá? Daqui a pouquinho eu vou chamar ele. O pessoal tá falando, ele é fera, ele é mesmo. Ele foi meu professor. Para quem não sabe, o Walker foi meu professor na especialização em prótese total. Eu fiz em São Paulo, na Unifaz. Então, gente, antes de eu chamar ele aqui, só vou passar uns recadinhos aqui para vocês, tá? Primeira coisa, para quem está acompanhando aí a maratona e está anotando as frases, né? Todos os dias eu estou falando uma frase aqui para vocês anotarem. Então, amanhã é a última, né? Que eu vou passar a frase. Amanhã é a última. Essa maratona acaba na quarta-feira, mas quinta e sexta vai ter uma aula que eu preparei exclusiva para vocês, tá? Então, vamos lá. A frase de hoje é: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa frase é da Cora Carolina, é uma frase que eu gosto muito, né? Então, gente, para quem não me conhece, né? Para quem tá entrando aqui agora, para quem ainda não me conhece, eu sou a Beatriz Vieira. Eu tô aqui para ajudar os técnicos a produzirem o melhor protocolo da sua vida, com técnicas que possuem embasamento científico e foram sendo aperfeiçoadas em mais de 15 anos de profissão. E tudo que eu ensino é como você aperfeiçoar mais ainda os seus trabalhos e conseguir resultados mais naturais. Além de melhorar a sua comunicação com o dentista, que é muito importante você melhorando a sua comunicação clínico-laboratorial, você com certeza vai conseguir ter um melhor resultado, porque ninguém faz nada sozinho. Então, se eu consigo fazer um bom trabalho, é porque o clínico me deu condições para isso e vice-versa, tá? Então, isso é bem importante, mas para isso a gente precisa entender os dois lados. Também quero dizer que se você está aqui acompanhando essa maratona de alta performance, que você já é um vencedor, você já está na frente da maioria dos técnicos que seguem o meu perfil. Então, gente, deixa eu chamar o Walker aqui. Bom dia, Walker. Olá, Bia, como vai você? Como é que está o Tudo seu público bem? maravilhoso? Tudo bem, e você? Muito bem, Muito, feliz, muito lisonjeado. obrigada, tá? Por você ter aceito, assim, contribuir com o teu conhecimento, que a gente sabe que é muito, né? Que você tem muito, muito conhecimento, tem muitos anos, não só anos de profissão, mas anos dedicado à docência mesmo, né? Ela tá sempre ali pesquisando, estudando qual é o melhor, né? O melhor resultado. Então, você é bem preocupado, assim, com realmente a qualidade, né? E a qualidade da prótese que o paciente vai receber. Então, isso é bem bacana. E antes de mais nada, eu estou muito lisonjeado por participar mais uma vez com você das suas lives, dessa maratona, e eu tenho anotado as frases, eu falo para o Ah, você tá pessoal, anotando as frases também? eu falo para o pessoal que acompanha, eu já ganhei uma Hilux, uma casa na praia e uma carretinha com lancha Nossa! da sua live. E eu troco tudo pelo curso de alta performance. Feito? Ai, ai. É isso aí. Pessoal, então a live de hoje, deixa eu deixar o Walker se apresentar, tá? O Walker vai se apresentar aqui. Se apresenta então, Walker, fale um pouquinho de você, conte aí pra gente. Todo mundo já te conhece, mas fale. Bem, na verdade, eu sou técnico em prótese dentária, dediquei minha vida toda profissional à prótese total, sou filho de protético, né? Meu pai era um apaixonado pela prótese total também. Eu sempre digo, ele foi o precursor da caracterização no Brasil. Isso Uhum. numa época que não tinha internet, a comunicação era sempre muito dificultosa, mas ele viajava o Brasil todo e ministrando os cursos sobre caracterização. O Tomás até colocou na caracterização número 1 dele o nome do meu pai, né, caracterização Angeloni,
em homenagem que a ele. legal. É verdade, né? Eu não sabia disso. Então, e aí o que acontece? Por conta dessa paixão dele, ele também era professor, ele ministrava não só os cursos livres, mas ele deu aula também no Sindicato dos Protéticos, onde eu também ministrei. Eu fui professor lá de 80 a 85. E Nossa, de eu lá não para tinha cá nem eu nascido nunca mais ainda, parei. Walker. Acho que eu nem E precisava você ouvir já isso. era professor. Hã? Eu nem precisava ouvir isso, que você não era nascida. Não, eu comecei muito cedo, eu comecei na docência aos 16 anos de idade, né? Então, eu me apaixonei pela docência, pela prótese total, e tudo que eu fiz, então, foi pela prótese total. Tive muitas participações no sindicato, na associação, cursos em faculdades, em congressos, enfim, né? E mantive o laboratório comercial por mais ou menos uns 30 anos. Aí, com as especializações, demandava uma dedicação muito exclusiva. Então, aí eu parei com o laboratório e me dediquei somente à docência e a levar as especializações para o Brasil, para o resto do Brasil, né? Ela tinha só em São Paulo, e graças a Deus com muito êxito. Tive a oportunidade de ter você em nosso curso também, e agora ombreando, né, fazendo parte do time da Prótese Total no Brasil, valorizando essa especialidade. Legal. Basicamente é isso. Sou alto, forte, bonito, rico, inteligente e mentiroso. Muito bem, né? Então, Uma Bia, conforme comédia. você disse inicialmente, não sei se a gente já pode entrar no assunto, mas existem muitas formas de polimerizar uma prótese total. A resina termopolimerizável, a rigor, ela responde ao calor. Tudo o que ela precisa para se polimerizar é o calor. A questão é, a fonte desse calor, ela tem que ser gerenciada adequadamente, no que tange aos tempos, aos patamares e às temperaturas. Sim. Então, eu brinco, você lembra da especialização? Eu brinco que, assim, se você tiver uma galinha cujo bumbumzinho dela aquecer a 70 graus, a prótese vai polimerizar, mas tem que ficar bastante tempo ali chocando a mufla. E a resina não sabe de onde vem o calor. Então, dependendo de como se gerencia esse calor, nós teremos um resultado muito melhor ou mais pobre. Sim. E os equipamentos, eles nos auxiliam. Eu posso fazer uma boa polimerização, por exemplo, no fogão, com a panela em água? Sim, você pode fazer uma boa polimerização. A questão é que gerenciar esses tempos e temperaturas no fogão é muito difícil. Se você tem picos de temperatura, né, que vão aquecendo mais do que devia, à medida que a temperatura varia, aí a gente acaba perdendo o controle adequado. Sim. Muito bem, então existem vários equipamentos. Como que a gente pode basicamente polimerizar uma prótese total? Total, removível, enfim, né? Qualquer prótese que use resina acrílica. O mais básico é no fogão, na panela com água, é o mais básico e o de menor controle. Depois nós temos as polimerizadoras, as termopolimerizadoras, que são aquelas com resistência e sem pressão. Então, essas termopolimerizadoras são ótimas para os ciclos longos de polimerização. Nós vamos falar do ciclo curto, o ciclo longo, o que é o ideal. Sim. Acima delas, nós temos, por exemplo, as termopneumáticas, que é essa que nós estamos vendo aqui, olha, né, que eu vou mostrar com mais propriedade. Termopneumática é porque ela tem a possibilidade de induzir temperatura e pressão, que faz uma diferença muito grande. E que, digamos assim, a segunda, na minha opinião, é a segunda melhor forma de polimerizar prótese total. A primeira é no ciclo longo, a polimerizadora convencional no ciclo longo, mas o ciclo longo nem sempre ele condiz com as nossas necessidades de trabalho. Quando eu falo ciclo longo, eu estou falando de 9 a 12 horas de polimerização. E isso também não vai tirar o tempo da prensagem, que continua sendo 12 horas, né? Então, você vai somar os dois tempos. Então, você deixa ali as 12 horas
prensadas e mais ali 12 polimerizando, até esfriar, então vai mais de 24 Até esfriar, horas. você tem 2 dias e meio, 1 dia e meio, né? 12, 24, mais um período esfriando, né? Essa seria a polimerização dos sonhos, a polimerização ideal. Hoje em dia não há essa possibilidade, ainda mais com as cargas imediatas, os protocolos imediatos, a gente precisa de agilidade. Então, a polimerizadora termopneumática é a que nos traz o melhor custo-benefício em relação a tempo e grau de polimerização. Aí nós temos também as termoinjetoras, né? Existem sistemas de injeção de prótese total com resina convencional, que eu me refiro, não vou entrar no universo das próteses termoflexíveis, né? Mas nas resinas convencionais tem hoje no Brasil basicamente 2 injetoras. A da Coulser, que é a Palagete, que é um sistema de injeção, e tem a Ivobase, né? Que é da Ivoclar. Então, são sistemas, na verdade, e que demandam o uso de um equipamento de injeção com um custo bem elevado. O resultado é muito bom, o resultado é fantástico. A Ivobase, por exemplo, da Ivoclar, o resultado da resina é maravilhoso, é fantástico, né? Sim. Mas demanda a compra de um equipamento de, eu acredito que hoje, aproximadamente uns 60 mil reais. Ao passo que aqui nós estamos falando de um equipamento com o preço atualizado já para outubro, em torno de R$ 2.500, com um custo-benefício maravilhoso. Não, e é um equipamento super versátil, né? Essa polimerizadora termopneumática, porque você pode usar ela para tudo, não somente para fazer uma polimerização ali com o ciclo, né? Você também pode usar ali para fazer uma plaquinha, uma moldeira individual, um guia cirúrgico, um provisório. No caso, essa daqui, ela cabe também um articulador de Binler, né? Então, dá para fazer também trabalhos ortodônticos. Mas antes de falar dela, eu acho necessário a gente conversar rapidamente a respeito de polimerização, a respeito de resina. Walker, isso que você vai falar, tipo, a respeito da resina, é uma coisa que, assim, eu não tinha conhecimento disso. Então, assim, eu já trabalhava há muitos anos na técnica, quando eu fiz especialização, eu já era técnica há mais de 10 anos. E eu sempre fiz resina, né, desde o início, e eu achava que eu estava fazendo um bom trabalho. E quando eu fiz, né, a aula com o Walker, foi meio que assim, eu fiquei um pouco em choque. Eu falei, opa, peraí, tudo que eu estou fazendo está errado, né? Porque por falta de informação, por falta de conhecimento. Então, eu não sabia que eu estava fazendo errado, porque eu não fazia a menor ideia das coisas que o Walker vai falar brevemente aqui para vocês. Mas é importante a gente se informar daquilo que a gente está fazendo, né? Pesquisar, estudar, saber qual é aquele material, qual é o comportamento dele, né? Qual é a forma adequada de tratar ele, para você ter o melhor resultado, porque, né, deixa o Walker falar aí, porque ele vai falar melhor do que eu aqui a respeito da polimerização e da resina, tá? Pois é, Bia, é verdade. Você veja que a aula de especialização, a aula de resinas na especialização foram 16 horas de teoria. Eu sei que foi um martírio, alguns cortam os pulsos, outros pulam pela janela. Você foi uma das sobreviventes, né? Mas é para que a gente saiba realmente e entenda realmente o mecanismo físico-químico da resina acrílica. Porque a gente vê por aí, nas mídias sociais, mesmo em livros, colegas, né, preconizando técnicas de polimerização, que na maioria das vezes é feito meio no eu fiz e deu certo, mas sem um lastro científico. E quando a gente conhece o mecanismo físico-químico da resina, você aprende a pensar sobre o material. Quando alguém fala assim, olha, eu deixo 2 horas a 80 graus, então você pensa, raciocina, o que acontece quimicamente 2 horas a 80 graus em termos de resina acrílica. Então, esse é o objetivo da aula, é para que a gente tenha autonomia no gerenciamento dos tempos e temperaturas, sabendo o que faz, buscando um resultado de excelência. Sim. Como eu disse, tem muitas formas de se polimerizar.
E a polimerização é assim, basicamente, quanto mais tempo você puder polimerizar, melhor será a resposta da resina acrílica, resposta física e resposta química. A questão é que os técnicos tendem sempre, nós técnicos, sempre tendemos a diminuir o tempo de polimerização, para ganhar tempo, né? Tempo, no nosso caso, é produtividade, e produtividade é dinheiro. O problema da resina é que quando a gente polimeriza a resina mal polimerizada, ela aparentemente fica dura e transparente e nos leva a crer que ficou bem polimerizada. Então a gente vai diminuindo o tempo, enquanto não dá nenhum problema aparente, a gente acha que ela está boa. E não é assim. Se fosse uma cerâmica, você vê que o ceramista, ele leva à risca todas as regras, ele leva à risca tudo o que a cerâmica necessita, em termos de tempo, de temperatura, de vácuo. Por quê? Porque se ele não fizer certo, a cerâmica já demonstra que foi mal feita, né? Sim, e cada material também exige uma forma de trabalhar diferente. Então, quem faz cerâmica, ele faz metalocerâmica, quer fazer exatamente o mesmo processo na zircônia, vai dar errado, não vai dar certo. Porque o resfriamento dela é diferente, né? Então, uma tem que fazer o resfriamento lento, outra tem que fazer o resfriamento rápido, porque as contrações dos materiais são diferentes. Então, igual o Walker falou, se você não procura saber, você não vai conseguir, né? Não vai dar certo, vai trincar, vai dar bolha, enfim. Agora, na resina, é um pouco ingrato porque ela fica bonita até, né? O Walker olhando assim, tá tudo certo, teoricamente, aparentemente, não teoricamente, aparentemente, né? Mas se você faz um acompanhamento longitudinal, a gente percebe que essa resina não está bem polimerizada. Isso se transforma, por exemplo, na retenção de manchas, de odores, na fratura, na quebra, no desgaste, na desadaptação, na transferência de monômero residual para o organismo do paciente. Ou seja, tem muitos efeitos deletérios, tanto para a prótese em si quanto para o paciente. Então, nossa obrigação de técnico, acima de tudo, é fazer bem feito. E as empresas, as indústrias, elas têm uma legião de químicos aí responsáveis que, se pudesse ser polimerizado por 20 minutos, por 10 minutos, por 5 minutos, seria a primeira coisa que a empresa faria a propaganda. Nossa resina é diferente das outras porque dá para polimerizar em menos tempo. Por que as empresas não preconizam isso? Porque não pode, porque a resina ela tem um comportamento químico conhecido, reconhecido no mundo todo. Então, as resinas convencionais no mundo todo exigem um tratamento térmico mínimo, que na maioria das vezes esse mínimo é muito maior do que se faz nos laboratórios de prótese. Então, deixamos bem claro que dura e transparente não significa bem polimerizado. Para a gente não estender muito no assunto, ou não ficar muito técnico e enfadonho, o que acontece? A resina acrílica tem um componente nela, a resina termopolimerizável, que é o peróxido de benzoíla. Esse peróxido de benzoíla é o que cria os radicais que dará, na verdade, o início na formação das cadeias da resina. Então, vamos imaginar o seguinte, quando a gente mistura o pó e o líquido, monômero e polímero, no pote de espatulação, o que nós temos lá? Nós temos uma parte de monômero, que é a base da resina acrílica, metacrilato de metila, ele vem na forma líquida, monomérica. O termo monômero significa que é uma molécula, monômero. Então, esse líquido é formado por bilhões e bilhões de moléculas que estão dentro do pote, e essas moléculas estão separadas, elas precisam ser unidas para se transformarem no corpo sólido da resina. Quando nós misturamos pó e líquido, o pó da resina nada mais é do que o monômero já processado. O pó da resina é o monômero que foi transformado em polímero lá na fábrica. E por que existe monômero e polímero? Porque toda vez que o monômero é polimerizado, ele sofre uma contração enorme, gigantesca.
Então, se nós usássemos uma resina que fosse composta só de monômero e catalisador, o resultado final seria uma prótese bem menor do que o tamanho da mufla, porque ela contrairia muito. A indústria, para resolver este problema, como que ela fez? Ela pegou parte do monômero e já transformou em polímero, já polimerizou. Então, nós usamos no pote de espatulação, não importa o volume, mas a proporção é sempre 3 partes de resina já polimerizada, que é o polímero, para uma parte de monômero que ainda não foi polimerizado. O índice é o que vem na embalagem lá, toda a embalagem vem com o medidor, então tem que seguir aquela dosagem, não façam no olhômetro, porque se tem ali se está preconizado isso pela indústria, porque tem um estudo que comprova que é dessa forma que vai dar certo, né, Walker? A dosificação, ela é fundamental em qualquer material. Qualquer material tem que ser dosificado. Gesso é dosificado, água pó, alginato é dosificado, silicone é dosificado, base, catalisador, resina tem que ser dosificada. A maneira, o modus operandi, como normalmente o protético trabalha, é totalmente errado. O protético normalmente põe o polímero e depois vai acrescentando o monômero. Vai jogando o líquido no olho ali, né? No pó, no olho, né? Então, a resina já começou tudo errado, desproporcionada e tudo mais. Mas, enfim, então nós temos lá no pote de espatulação monômero e polímero, 3 partes do polímero que já está pronto. Eu brinco de uma maneira, assim, simbólica, que o polímero é o pó da dentadura, ele já foi polimerizado. A fábrica já fez aquilo que nós vamos fazer para unir monômero e polímero. Bom, aí ficou uma massa plástica, ela ainda não começou a polimerização, porque como é termopolimerizável, precisa de calor para fazer a polimerização. Então, ali no pote, ela vai só plastificar, ela fica uma massa borrachoide para permitir uma força de oposição à prensagem durante o ato de prensagem em si, porque se ela fosse líquida não daria para prensar. Bom, prensamos a prótese. Qual que é o ideal e o desejável? É deixar a resina descansar. Eu diria assim, qual que é o mínimo que uma resina deve descansar? Se você tem pressa, o mínimo é pelo menos 2 horas, mas esse é o mínimo do mínimo. Nós, profissionais, não trabalhamos pelo mínimo. Se você fosse depender do trabalho, por exemplo, de um técnico em ótica, você gostaria que o seu óculos, esse que a gente precisa aqui para enxergar, fosse trabalhado com o mínimo da técnica? Claro que não. Você vai no médico, você quer que ele aplique o mínimo do conhecimento dele? Não. Então, nós, profissionais, temos que aplicar o máximo em tudo, na montagem, no tratamento dos materiais, no polimento, em tudo que nós fizermos, nós temos obrigação de fazer ao máximo. É verdade, Walker, boa comparação. Pois é. E qual é a necessidade de deixar a prótese descansando, né? Primeiro, para estabilizar o volume de monômero em toda a prótese. Quando a gente faz uma prensagem, mesmo que seja uma cor só, uma resina monocromática sem caracterização, nós temos naquela massa corpo sólido, que é o polímero, né? Aquelas pérolas pequenininhas misturadas no líquido. O líquido, o que ele faz? Ele ataca aquelas pérolas redondinhas, pequenininhas, que a gente mal enxerga, e desmancha aquelas pérolas, que são formadas é o polímero, né, que é o monômero unido, então ele desmancha aquelas pérolas em pedaços menores. Mas lá dentro da resina acrílica ainda a gente tem uma mistura de líquido com pó, de monômero líquido com polímero sólido. O processo vai ser assim, quando a gente faz a prensagem, a força de prensagem faz com que as partículas sólidas espremam, comprimam o líquido. E quanto maior a compressão, maior a chance do líquido ser expulso daquela mistura. Então, nas áreas mais finas, mais delgadas da prótese, nós vamos ter menor quantidade de líquido, de monômero. E nas áreas mais espessas, maior quantidade de monômero. Eu estou citando... É por isso que às vezes fica ressecado quando não deixa tanto tempo prensado, né? Sim. Então eu lembro de uma aula do Fred, eu tinha muito medo também da resina ficar ressecada e fazia muito rápido, assim.
E aí, quando a gente tirou para a conferência ali, tava ali ressecado e tal, daí ele falou, não, deixa prensado que você vai ver que não vai estar mais, né? Amanhã já não vai estar mais esse ressecamento depois das 12 horas, porque o líquido vai absorver ainda, ele leva esse tempo realmente para acomodar toda a superfície. E é justamente, se vocês repararem, aonde fica geralmente ressecado, é no colo do dente, é naquelas regiões que tem menos volume de resina, né? Então, é exatamente isso aí que o Walker que ele está explicando. A prova de que isso acontece na prensagem é que se você pegar um pouquinho da resina que extravasou da mufla, pega um pouquinho da resina, coloca no dedo e aperta. Quando você solta, você vai ver que a região de maior compressão ficou só o polímero, o monômero saiu para fora do dedo. Então, dentro da mufla, isso acontece. O monômero não vai sair para fora da mufla, mas ele vai para as partes mais espessas que comporta o espaço para o monômero. Quando a gente deixa descansando, existe uma retomada desse monômero. A tendência é que o gradiente de concentração do monômero se estabilize por todo o corpo da peça. Principalmente quando é caracterizado, porque quando é caracterizado, o que acontece? Nós caracterizamos com monômero e polímero, normalmente a quantidade de monômero na caracterização é maior do que o necessário, então nós precisamos deixar também para que aquele monômero a mais que tem na caracterização seja, digamos, diluído pelo gradiente de concentração com a resina do corpo da prótese, que nós acrescentamos ali dosificado monômero e polímero. E tem várias outras razões que não dá para a gente citar aqui pelo tempo, mas o desejável, o correto é sempre deixar a prótese descansando. Quanto? Um mínimo de 2 horas, mas você não vai trabalhar pelo mínimo. Se puder deixar 3, melhor. Qual que é o ideal? Se você puder deixar 12 horas nas resinas convencionais, esse é o ideal. Esse é o ideal. E se passar desse tempo? Isso é uma pergunta que me fazem bastante, assim. Se passar de 12 horas, teria algum problema? Não tem problema. Claro que você não vai deixar para polimerizar de um mês para o outro, mas não tem problema. O problema... No final de semana, assim, você faz a acrilização na sexta e vai polimerizar na segunda. Então, quando acontece isso, eu procuro deixar com um pouco de água. Não precisa deixar a mufla submersa em água, mas pelo menos até a metade ali, o suficiente para a água poder penetrar na mufla. Ou dentro do umidificador, né? Dentro do umidificador é o perfeito, é o desejável. Então, você tem aquela caixinha, pode ser uma Tupperware, né? Um pote de sorvete. Pode colocar Oi? Ou um pote de sorvete. Ou um pote de sorvete, que é melhor ainda, porque você tem que comprar o pote e comer o sorvete, né? E deixa uma espuminha umedecida embaixo, coloca a mufla dentro e tampa. Por qual motivo? Porque se o gesso desidratar, porque a água pode sair do gesso que está dentro da mufla, se o gesso desidratar, ele é higroscópico, ele procura umidade. E se ele perder umidade para o meio, ele vai roubar a umidade da prótese, que é o monômero. Então, o problema de deixar por muito tempo é o gesso desidratar e roubar o monômero. Aí a resina fica desproporcionada e pode ficar... Ela acaba perdendo o líquido, ele rouba o líquido acaba perdendo o líquido. Para o gesso. Legal. Para o gesso. Mas eu uso muralha de silicone, eu isolo, mas pode acontecer de perder, né? Então, no final de semana não tem problema. E tem uma coisa legal nesse equipamento aqui, que você pode programar, são 3 patamares, eu vou explicar o equipamento já, e você pode programar o primeiro patamar para o descanso que você desejar. Antes de começar a polimerização, você pode, nesse equipamento, por exemplo, deixar a resina descansando por 2, 4, 12 ou mais tempo, né? Os patamares, se eu não me engano, claro que não é necessário, mas você pode regular com tempos de patamar, se eu não me engano, até 99 horas, quer dizer, absurdamente maior do que a nossa necessidade. Bom, então depois que nós prensamos e deixamos a resina em descanso o maior tempo possível, 12 horas seria o ideal, 2 horas é o mínimo, e aí nesse ínterim, o que você puder deixar a mais, melhor. Muito bem, nesse intervalo de tempo, né? Agora nós vamos polimerizar a resina.
polimerização significa o quê? O que é o termo polimerização? Polimerização é uma série de interações químicas que acontece dentro da resina acrílica que faz com que as moléculas se unam, porque até agora, o que nós temos lá dentro? Uma massa borrachoide. Se você forçar com a mão, ela quebra. Então, nós precisamos transformar isso num corpo sólido. Então, a polimerização, o termo polimerização significa interações químicas que convertem os monômeros e os pedaços de polímeros em polímeros grandes formados por cadeias poliméricas. Então, as moléculas são moléculas separadas. Como elas se unem umas às outras encadeadamente, como se fosse um colar de pérolas, imagina que cada molécula seja uma pérola. Uma analogia assim mais fácil de entender. Se cada colar for se cada pérola, né, for uma molécula, elas têm que ser unidas, elas são unidas uma ao lado da outra. Então, é uma poliadição. E elas vão se unindo, encadeando uma a outra, e quanto maior for o comprimento desse polímero, é como se você tivesse um colar de pérola bem comprido, só que ele não fica retinho dentro do corpo da resina. Ele é um emaranhado, ele fica todo emaranhado entre si. Agora pense em bilhões de colares de pérolas entrelaçados. Quanto mais entrelaçados, quanto mais densos, mais forte será o corpo. Então, o corpo sólido. Então, o que acontece na polimerização? Vai acontecendo a união de todas as moléculas e os pedaços de polímero que tem lá e vão ficando cada vez maiores, uns grudados aos outros. E o comprimento dessa cadeia determina a qualidade, o grau de polimerização. Quanto maior o comprimento, maior o grau de polimerização. Se nós polimerizarmos, por exemplo, por 2 horas uma resina convencional, ela ficará dura e transparente na visão humana. Mas se você levar a um microscópio, se você fizer os testes laboratoriais de ensaios químicos físicos, você verá que esta resina, ela fisicamente está toda segmentada, ela não está unida, ela não está densa. Então, ela está suscetível a alterações dimensionais, a ataques químicos, ela está permeável à penetração dos fluidos bucais. Os fluidos bucais são ricos em material orgânico, bactérias, resíduos alimentares. Ela está fragilizada, ela pode soltar dente, ela pode desgastar, reter odores, alterar. Mas ela está dura. Aquela prótese que às vezes acabou, faz pouco tempo que foi instalada e volta para o laboratório, às vezes fazer um polimento ou um conserto, né? E aí ninguém aguenta o cheiro daquela prótese, né? Já fica... E pior ainda, quando não volta, né? Às vezes o paciente não tem o conhecimento, ou é um paciente mais humilde, e ele fica com aquela prótese em boca, prestando um desserviço, na verdade. Então, a nossa responsabilidade é polimerizar e polimerizar bem feito. Você se lembra, tem uma frase que é do J.K. Chesterton, que eu uso na especialização, que diz o seguinte: o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Sim, então, lembro bem aceito, exatamente, eu não aceito o argumento de que, mas todo mundo polimeriza assim. Todo mundo faz assim. Se todo mundo sair matando, isso não vai dizer que matar vai ser certo, né? Continua sendo errado. Então, a polimerização tem que ser bem feita. Como que funciona isso? O peróxido de benzoíla é ele que inicia a polimerização, é ele que faz com que as moléculas comecem a unir-se umas às outras. Então, é preciso ter esse peróxido de benzoíla, que é o iniciador da polimerização, para que essas cadeias unam. A questão é que este peróxido ele só vai funcionar dentro da resina, ele só vai ordenar e iniciar essa polimerização, essa união entre as moléculas e os pedaços de polímero, quando ele atingir uma certa temperatura. Então, ele é o iniciador, ele inicia a polimerização. Só que ele, na temperatura ambiente, ele está inerte. Ele precisa de aproximadamente a partir de 65 graus. Existe uma variação, na verdade, na temperatura, na reatividade térmica
do peróxido de benzoíla. Então, dependendo da empresa, ela pode colocar o peróxido que ativa de 60 a 75 graus. Então, universalmente, a gente assume a temperatura correta de polimerização a 73 graus, porque aí você pega o espectro de todos os peróxidos de benzoíla. Mas vamos imaginar que ele comece a reagir a 65 graus. Ele precisa desta temperatura para começar a polimerização. Por isso, a resina se chama termopolimerizável, porque precisa de energia térmica. Aí, as pessoas, muita gente acha que quanto maior a temperatura, mais bem polimerizado vai ficar. Eu escuto bastante gente falar assim, mas eu deixo 4 horas fervendo, né? Mas, realmente, as pessoas que fazem isso, elas acham que estão fazendo uma boa coisa ali para a prótese. Não, eu deixo 4 horas fervendo, né? Explica aí, então, Alker, o que acontece. E um erro muito grande quando se usa a polimerizadora termopneumática é que, como vai pressão lá dentro, você pode colocar, por exemplo, 120 graus e ela não ferve. E muita gente fala, eu coloquei 120 graus como se estivesse turbinando a resina. Na verdade, não. Na verdade, ele está fazendo muito mal para a resina. Então, o que acontece? A resina passa por 3 fases de polimerização. A iniciação, aí tem o alongamento ou prolongamento das cadeias e o término da polimerização. Então, a iniciação, né, o prolongamento e o término. A iniciação é crítica. Por que ela é crítica? Porque quando a resina acrílica, o polímero, ele começa a reagir e começa a unir um monômero ao outro, polímero com polímero, aqueles pedacinhos lá dentro, ou monômero com polímero, a cada reação química, a cada união química entre moléculas, e nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões. Então, a cada reação química libera uma microcaloria. A somatória desta microcaloria, graças à reação de bilhões e bilhões de moléculas, faz com que a temperatura interna da resina termopolimerizável eleve-se muito. Sabe a resina autopolimerizável, quando a gente faz uma bolinha desse tamanho e você não consegue segurar na mão, por de tão quente que ela fica? A resina termo também fica assim. A gente só não percebe porque ela está dentro da mufla. Fora da mufla, ela não esquenta, porque ela não reage, não tem polimerização. Mas dentro acontece. Então, o que acontece? Se nós elevarmos rapidamente a temperatura, ultrapassando os 70, 73 graus, o calor interno da resina terá um pico de aquecimento tão alto, que muitas coisas ruins podem acontecer. A primeira delas é a porosidade. A porosidade, quando a gente vê aquelas micro bolhas esbranquiçadas, é porque houve excesso de caloria. Às vezes elas são concentradas, às vezes elas são espalhadas. O que é aquilo? É a vaporização do monômero. O monômero vira vapor, porém a resina já está densa e esse vapor não consegue sair. Então ele fica aprisionado no formato de micro bolhas lá. Então ela ficou aprisionada, essa resina, essa porosidade. É o maior indicador de excesso de temperatura. Pior ainda, o que é? Que com a temperatura elevada, o peróxido de benzoíla, que é o responsável pela iniciação das cadeias, ele foi ativado com a temperatura. A temperatura é o ativador, o calor é o ativador. Ativa o peróxido e o peróxido cria os radicais que fazem a ligação química dos monômeros e polímeros. Quando essa temperatura sobe muito durante a iniciação, eu coloquei lá a 100 graus, eu coloquei a 120, eu coloquei para ferver. Ainda que devagarzinho, as pessoas acham que 30 minutos é devagarzinho, 40 minutos é devagar. Não, isso é muito rápido para a resina. Esse peróxido volatiliza, esse peróxido também evapora e sai daquela mistura. Quando o peróxido sai pela temperatura, quanto menos peróxido, mais devagar se formarão as cadeias, menos cadeias se formarão. E o que a gente precisa é que o início seja o máximo possível de cadeias, uma quantidade enorme de cadeias, e depois a gente tem que deixar um tempo grande para que essas cadeias que começaram pequenas se prolonguem. Então, nós temos a iniciação, é a formação
de bilhões de cadeias, de microcadeias pequenas. E o tempo principal da resina, e mais importante também, tudo é importante, claro, mas importante é o período de prolongamento dessas cadeias, onde elas começam a unir-se umas às outras, formando cadeias extremamente longas e entrelaçadas. Isso se chama grau de polimerização. Quanto mais se converte monômero em polímero e polímero em polímero maior, maior o grau de polimerização. E é isso que a gente busca, um corpo sólido, um corpo que está bem entrelaçado, suas moléculas. E se a gente abrevia a polimerização, eu polimerizei por 1 hora. Dentro da resina dura e transparente, que visualmente está boa, ela está toda segmentada, com espaços enormes entre estas moléculas, ou seja, ela está uma resina bastante inadequada. E se a gente sobe a temperatura inicial, eu subi a temperatura e deixei 5 horas fervendo. Não fez bem para a resina, porque o aumento inicial fez com que o pico de aquecimento, não dá para a gente falar, mas induzisse tensões, né, de transformação dentro da resina, que isso lá na frente se reverterá em alterações dimensionais imediatas e a médio prazo, e também a diminuição do peróxido de benzoíla. Então, não adianta você aumentar a temperatura inicial e deixar por muito tempo. O resumo da ópera, né, como se diz popularmente, para que a gente possa falar do equipamento e os diferenciais que este equipamento tem especificamente, é que o resumo da ópera é assim: privilegie sempre o máximo de tempo em 70 ou 73 graus. Se você tiver um equipamento como esse, que você controla com bastante precisão, então você pode pôr a 73 graus, que é a temperatura universal de polimerização, de reatividade térmica do peróxido de benzoíla. Muito bem. Agora, 70 graus também é satisfatório. Privilegie sempre o máximo de tempo a 70 graus. O que significa isso? Se você tiver 4 horas para polimerizar, então você deixa assim, 3 horas e meia a 73 graus e meia hora em fervura. Né? Na verdade, a resina, a gente fala fervura, na verdade, a gente usa a temperatura de fervura, 100 graus aproximadamente, porque é a temperatura de fervura ao nível do mar. E a gente enxerga a água borbulhando, então você sabe que está a 100 graus. Mas a resina acrílica, a 90 graus, ela responde o máximo que ela responderia. Então, 90 graus ou 100 é a mesma coisa. Então, para que ficar gastando energia para elevar a temperatura a 100 graus? Você pode programar aqui 90 graus. A resposta de 90 para 100 para a resina é a mesma. É que para a gente ferver fica mais fácil, né, de enxergar. Mas então, assim, eu tenho 3 horas para polimerizar. É muito pouco tempo, tá? 3 horas, então o que você vai fazer? Deixa 2 horas e meia a 73 graus e meia hora em fervura. Qual o ciclo mínimo aceitável? É o ciclo australiano, o ciclo de Tucson. Tucson foi o pesquisador e ele desenvolveu essa pesquisa e chegou a esse resultado numa universidade na Austrália, por isso que chama ciclo australiano ou ciclo de Tucson. O ciclo de Tucson, que é o mínimo admissível para resina convencional, mas é o mínimo. Eu não faria o mínimo para mim, para minha mãe ou para os pacientes. O mínimo é 1 hora e meia, 90 minutos a 73 graus, depois de 45 a 60 minutos em fervura, ou a 90 graus, ou entre 90 e 100 graus. E depois deixa resfriar naturalmente. Este é o ciclo mínimo. Se você fizer o ciclo mínimo numa panela, água e fogão, você terá um determinado resultado, que é o mínimo necessário para polimerizar a resina. Quando eu falo o mínimo, é para que os técnicos não se contentem com o mínimo. Eu repito, a gente não quer o mínimo das coisas. A gente quer que as coisas todas que a gente precisa utilizar, sejam materiais ou não, que a gente não tenha o mínimo necessário, né? Você não vai comer o mínimo de comida necessário, você quer comer um pouco mais. Principalmente, eu não quero o mínimo de chocolate, eu quero bastante. Brincadeiras à parte, se você faz numa panela de água e fogão, você vai ter um determinado resultado.
Se você usar o mesmo ciclo mínimo com esse equipamento, o resultado será muito superior. Ele será praticamente o dobro de qualidade, porque ele tem a pressão e tem o controle de temperatura. E a importância do controle de temperatura é assim, às vezes as pessoas colocam, quando eu falo as pessoas, eu falo os técnicos, dos quais eu me incluo. Por muitos anos da minha vida, eu fiz a polimerização errada por desconhecimento, né? Então, a gente vai estudando, vai melhorando, assim como você fez, e a gente vai adequando ou readequando a técnica para o correto. Muito bem. Então, às vezes, a pessoa coloca assim, o técnico coloca na água e fogão e vai controlando. Aí, ele deu uma distraída, a água subiu e ferveu ou quase ferveu. Pronto. O peróxido que estava lá dentro, ele volatilizou. Não significa que resfriar agora, ele vai voltar para dentro. Ele saiu para o ambiente. Ele não fica ali na panela esperando, opa, esfriou, mergulha de novo. Não é assim que funciona. Então, perdeu. Ele quase ferveu, deu o pico de aquecimento dentro da resina, trouxe problemas vários para a resina, de ordem química e física. Então, o segredo é investir num equipamento. Se você é um protético, você tem por obrigação ter equipamentos adequados. Panela e fogão não é a melhor solução para a polimerização. Por que não é? Porque o controle é muito deficiente. Você precisa de um equipamento que controle adequadamente. Você não vai fazer cerâmica, por exemplo, com um forno a lenha. Vamos supor que o forno a lenha atingisse a temperatura, mas ele varia tanto que a cerâmica vai dar errado. Claro que eu estou fazendo uma analogia bem absurda, né? Mas a mesma coisa. Então, o que acontece? Entrando já... Bia, eu não sei como é que está o tempo, você controla? Provavelmente a gente precisa avançar. Estamos quase em 1 hora, acho que já dava para começar a falar sobre a polimerizadora. Isso. Eu vi que tem bastante pergunta ali no Insta, não sei se a gente vai conseguir responder todas, tá? Mas qualquer coisa eu printo e respondo depois, e se eu não souber, eu pergunto para o Walker. Mas assim, o Walker se for vai preciso, falar... a gente pode repetir o Insta mais alguns minutos, porque eu tenho receio de pular alguma coisa. Não sei se é usual. Sim, vamos ver. Ultimamente ele não tá caindo. Se ele for cair, ele vai aparecer aqui. Então, hoje a gente vai falar... Se ele cair, a gente tem como entrar de novo no Insta? Tem, Tá, mas eu prometo não abusar do tempo, tá? Eu vou pegar o equipamento e explicar só um minutinho, por gentileza. Muito bem. Como eu não tenho... Eu peço desculpas para o pessoal do Instagram e do YouTube. Eu tenho só uma câmera, então não dá para ficar muito bem, tá? Imagina. Mas esse aqui é o equipamento... Então, esse equipamento se chama uma polimerizadora termopneumática. Existem várias no mercado, existem outras marcas, mas essa daqui, que eu já mostro mais adequadamente, ela é fruto de uma parceria que nós fizemos, a empresa VRC, tem lá o seu Walter, né, que é o fundador da empresa, e o Felipe Fregoni, que somos muito, muito amigos, eu tenho uma consideração incrível por eles, porque todos os produtos, equipamentos que eles fazem, eles primeiro ouvem as necessidades dos técnicos. E por conta disso, eu sempre falava para o Felipe que o equipamento precisava de um upgrade para melhor atender as necessidades de polimerização da resina e as necessidades do próprio técnico, as necessidades, a logística de trabalho, né? E aí nós fizemos essa parceria, de onde surgiu a evolução do equipamento que já havia. Esse equipamento, ele se chama WA3000. Não sei se vai ser possível ver. Aqui, ó, primeiro para o pessoal do eu vou escrever no chat aqui. WA3000, tá vendo? A termopolimerizadora pneumática. Agora vamos aqui para o pessoal do Insta, WA3000. O WA é por causa do meu nome, Walker Angeloni, porque nós... que chique! Bonito! É WA porque eu passei os parâmetros para o Felipe, eu não entendo nada de tecnologia, mas ele entende, e a equipe de desenvolvedores da VRC entende.
Então, eu falava assim, olha, preciso de tal coisa, de tal comportamento, preciso que a resina, ou que o equipamento se comporte dessa maneira. Eles pegaram todos esses parâmetros e transformaram em realidade. Quais os diferenciais que este equipamento tem, especificamente esse equipamento? Eu vou falar, não é tão diferencial isso, mas esse daqui, ele comporta 4 muflas número 6 de metal de parafuso ou 2 muflas de micro-ondas, né? Então, e você pode pôr com jeton, eu não sei, eu acho que uma mufla com jeton, porque o jeton, aquela prensa, né, ela ocupa muito espaço, mas ela polimeriza 4 muflas de metal por vez, número 6. Então, é o tamanho bastante adequado em termos de produtividade. Então, vamos aos diferenciais dela e por que justifica, né, o diferencial dela. Primeiro, ela tem um processador, ele é um microprocessador que faz com que a temperatura fique exatamente naquilo que nós programamos. Ele tem um painel digital, eu só não estou ligando aqui por conta de que ela é 220, eu não tenho aqui no meu escritório 220, né? Então, ela tem um painel digital extremamente fácil, intuitivo de ser programado e esse microprocessador, ele faz o seguinte, imaginem as polimerizadoras, eu não gosto do termo panela, né? Uma equipe de engenheiros queimou a cabeça, usou a inteligência para desenvolver uma polimerizadora termopneumática para a gente chamar de panela, né? É depreciativo. Então... Ou panelinha, eu falo panelinha. Pois é, né? Mas então o que acontece? Vamos imaginar nas polimerizadoras convencionais desse mesmo modelo, termopneumáticas. Elas têm uma resistência que, por exemplo, atingem a temperatura de 120 graus, até para poder fazer trabalhos de fixa, que tem resinas que precisam uma temperatura maior. Quando a gente liga, a energia elétrica aciona a resistência, e essa resistência, ela aquece a 120 graus e vai elevando a temperatura da água. O problema é que você imagina assim, olha o tamanho dela, ela é bem portátil. Com 4 muflas aqui dentro, nós teremos um volume de água muito pequeno. Aí você pega uma resistência aquecendo a 120 graus, a velocidade de aquecimento é muito rápida. Ela é muito rápida, que já não é interessante para a resina acrílica. Quando ela chega no elemento ali, eu esqueci o nome, no que acusa a temperatura, né, o que percebe a temperatura, eu não lembro se é o termopar, se eu não me engano, o termostato, acho que é o termostato. Quando o termostato, vamos chamar de termostato, quando ele reconhece a temperatura de 70 graus, aquela que a gente... 73 graus, ele desliga o equipamento. O problema é que nós vamos ter a resina acrílica a 120 graus, num volume de água diminuto. Então, ele desliga quando ele identificou a 70 graus. Só que essa temperatura da resistência, ela vai ser transferida para a água. Até que resistência e água fiquem na mesma temperatura, ela já elevou lá para 90 graus. Eu fiz o teste em vários equipamentos, eu tenho de quase todas as marcas, e qual teste que eu fiz? Com ela destampada, né, com o equipamento destampado, eu coloquei um termômetro, daqueles ainda de coluna que eu tenho, regulei a 73 graus, e quando ela desligou, eu mergulhei o termômetro. Ele desliga a 73 graus, só que ele continua se elevando. E isso é muito ruim para a resina. Com esse sistema de microprocessador, como que funciona? Quando você liga a equipamento, a resistência, ela se eleva na temperatura dela, vamos supor que seja 120 graus. Quando a temperatura está próxima daquilo que nós programamos, 73 graus, por exemplo, à medida que vai se aproximando, o microprocessador, ele começa a bloquear a energia elétrica. É como se ele ligasse e desligasse, ligasse e desligasse. E à medida que a temperatura vai chegando próximo dos 73 graus, o microprocessador mantém mais desligada a resistência do que ligada.
Isso significa que quando atingir 73 graus, que o equipamento identificou essa faixa de temperatura, ele desliga o equipamento e a resistência está na mesma temperatura da água. Isso faz uma diferença gigantesca. Por que faz a diferença? Porque você programou numa temperatura, você sabe que ela vai ficar nessa temperatura. E quando a temperatura baixa 1 ou 2 graus, ela religa da mesma maneira, ela reaquece. Então, o que a gente mais deseja é que durante a fase do prolongamento das cadeias, a temperatura permaneça a mais estável possível. Porque quando a temperatura sobe e desce, você perde o controle das reações químicas. Então, esse é um grande diferencial, é você ter o microprocessador. Outro diferencial também enorme é que ela tem três programações. A versão anterior, você fazia uma programação, quando chegava ao final, disparava o alarme e a gente tinha que ir lá e fazer a segunda programação. Essa daqui você faz 3 programações, onde você escolhe individualmente a temperatura da primeira e o tempo que ela vai permanecer, a temperatura da segunda e o tempo, e a temperatura da terceira e o tempo. Ao final da polimerização, eu já falo da importância disso. Ao final da polimerização, nós temos aqui, olha, a possibilidade, estou mostrando aqui primeiro dá para ver os dois aqui, olha, tá vendo? Ó? Esse botão que tem aqui é que se você desejar que ao final ela descarregue a água e a pressão para esfriar mais rapidamente, ou se você tiver tempo, ela não descarrega, ela desliga a resistência. Que legal. Ela libera automaticamente ali a água para... Ela libera automaticamente. Sem esperar a água esfriar para depois... Né? Exatamente. Então, você pode programar das duas maneiras. Ao final do terceiro tempo, você pode usar um patamar só, você pode usar 2 ou 3. Vamos imaginar, ao final do ciclo, eu vou polimerizar ela na sexta-feira e eu volto só na segunda. Então, deixa ela esfriar naturalmente. É a polimerização dos sonhos, né? Deixar esfriar naturalmente dentro da água, dentro da pressão. Mas eu preciso que amanhã, na hora do almoço, ela esteja fria. Então, você libera a água, ao final do ciclo, ela solta a água e o ar. Então, é muito legal. E qual a vantagem de você ter 3 patamares? Essa é o maior diferencial e faz muita, muita diferença. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, se você tem 3 patamares automáticos, quando eu falo patamar, são 3 estágios. Você, Bia, né, que você trabalha, por exemplo, é verdade, a Bia trabalha só até quinta-feira, porque sexta, sábado e domingo ela está em algum país da Europa passeando, né? Agora menos, né, Bia? Você tem ficado mais para o Nordeste por causa da pandemia. Mas o que acontece? Você prensou as 3 próteses. Vamos imaginar que você terminou de prensar ali 3 horas da tarde, 4 horas, 5, 6 horas. Se for a de parafuso, a mufla, você já pode colocar aqui dentro da polimerizadora, coloca a água, coloca a pressão, e a primeira faixa de temperatura, o primeiro patamar, você regula numa temperatura baixa. Por exemplo, 10 graus. Você pode regular a 10 graus. Claro que a temperatura ambiente estará maior do que isso. Mas você regula 10 graus pelo tempo que você quer deixar a prótese em descanso. Que você deixa ela descansando. Você pensou na sexta-feira, mas eu quero deixar ela 12 horas em descanso. Então você regula. Mas eu quero ir embora para casa, não quero ficar esperando. Você quer ir embora para casa, como você vai para Dubai, por exemplo, como você já foi várias vezes. Então, é assim, você prensa, deixa a mufla lá dentro, as 4 muflas lá dentro, programa 12 horas a 10 graus, porque você sabe que está abaixo da temperatura ambiente, pode até programar a 0 graus se quiser. Então, 12 horas a 10 graus. Na segunda temperatura, o segundo patamar, você vai programar a 73 graus, pelo tempo maior que puder programar. Qual é o tempo maior? Que legal! Eu vou ter que comprar uma dessas também para mim. Tem que comprar. Você é uma especialista, seus trabalhos e do Gineton são de excelência, porque a Thaís sempre fala assim, existe o trabalho
convencional, existe o de qualidade e existe o de excelência. Especialista tem que fazer o de excelência. Na verdade, qualquer profissional tem que fazer o de excelência. Nós trabalhamos na área de saúde. Então, vamos lá, o segundo patamar.